Será que as pessoas religiosas são hipócritas? Você certamente já ouviu alguém de fora da religião falar isso, que os religiosos são hipócritas. O meu nome é Bruno e esse é o assunto de hoje aqui no canal do Mentalítico. Seja muito bem-vindo. Muita gente que se mantém afastada da religião acaba usando como argumento de que as pessoas religiosas seriam hipócritas, já que elas pregam uma coisa e fazem outra. Mas veja bem, seria isso hipocrisia de verdade? A gente vai começar a analisar esse discurso sob uma perspectiva que é oferecida nos livros espíritas. Os livros de Kardec nos ensinam que nós não devemos esperar estarmos prontos ou estarmos perfeitos para começarmos a trabalhar no âmbito da religião espírita. E o mesmo serve para o âmbito de qualquer outra religião. Ou seja, para que você divulgue a doutrina espírita ou divulgue qualquer outra doutrina religiosa, não há necessidade de que você esteja pronto, ou seja, esteja perfeito, que você já tenha superado todos os seus defeitos. Se você esperasse esse momento para iniciar, você não iria começar, senão daqui a muitos, muitos, muitos milênios. E a doutrina acabaria por nunca ser divulgada. A palavra de Deus, as boas palavras, não seriam divulgadas nunca, porque você não estaria pronto, senão depois de diversas e diversas encarnações. Somente depois de muito tempo você seria adequado para fazer a divulgação de uma doutrina dessas. Não é porque uma pessoa tem um defeito que ela não pode falar a respeito do defeito que ela tem. Aliás, ter o defeito habilita a pessoa para falar a respeito dele. Estar lutando contra as más tendências ou ter vencido uma má tendência é justamente o que dá à pessoa credibilidade para falar a respeito daquele assunto. Se eu estou lutando, estou conseguindo vencer determinada má tendência minha, significa que eu já refleti a respeito daquilo, que eu já encontrei alguns caminhos, nem que sejam os caminhos que eu não consigo seguir. Então, isso me dá uma certa autoridade para falar para outras pessoas a respeito desse item. Por ter vencido aquela má tendência ou por estar lutando contra ela, eu já tive muitas reflexões a aquele respeito. E isso me habilita a dar conselhos a pessoas que estão começando nessa luta, porque eu já tentei diversos caminhos e não consegui, ou eu já tentei diversos caminhos e encontrei o melhor caminho, pelo menos para mim. E dessa forma eu consigo dar orientação para as outras pessoas. Peguemos o exemplo do pai alcoólatra, que começou a beber muito cedo. E ele fala para o filho: Filho, por favor, não beba, não faça isso. É ruim para você. Isso vai te causar muitos males na sua vida, vai causar problemas na sua família, a sua mulher vai ficar insatisfeita, você vai perder o controle, vai cometer diversos erros, talvez até agredir a sua esposa, agredir os seus filhos e um tanto de outras coisas que você vai se arrepender no futuro. É muito provável que esse filho, ainda adolescente, fique revoltado e chame o pai de hipócrita e fale: Mas você bebe e faz esse monte de coisas conosco. E aí, o que foge ao entendimento das pessoas é que não há hipocrisia, não há comportamento falso. Esse pai não está mentindo, ele não está usando a bebida para se esconder atrás dela. Ele está, na verdade, sendo muito honesto. Ele não consegue se livrar do vício, mas ele já entendeu que aquilo é ruim para ele. E aí, digamos que esse cara tenha entrado numa religião e que ele esteja tentando convencer o filho a respeito de não beber. Não há hipocrisia. O que há é: eu sei que eu fiz errado na minha vida. Eu me arrependo de tudo que eu fiz, mas eu não consigo mudar ainda. Eu estou tentando mudar, eu estou tentando me libertar desse vício, mas ainda não consigo. Meu filho, preste atenção, veja como foi a minha vida, analise tudo que eu fiz de errado. Eu não quero que você passe por isso que eu estou passando. Eu não quero que você passe
pelo que eu passei. Eu não quero que a sua esposa, nem os seus filhos, passem pela mesma coisa que eu passei. Não faça como eu. O que o pai está dizendo é: olhe para mim, veja o meu exemplo, veja como isso é ruim e faça diferente. Da mesma forma, as pessoas que adentram a religião, elas têm defeitos comportamentais que elas não conseguem mudar, ou que elas estão tentando mudar. Isso não significa que elas estão sendo hipócritas ao falarem que esse comportamento é ruim. O que elas estão fazendo? Elas estão reconhecendo que esse comportamento é problemático, que elas têm esse problema e que esse comportamento gerou na vida delas diversos aspectos ruins que elas não gostariam. Então, quando elas falam que esse comportamento deve ser mudado, que esse comportamento não deve existir, elas não estão sendo hipócritas, elas não estão sendo falsas. Elas estão reconhecendo que possuem um defeito, que querem mudar e não sabem como. E às vezes já estão comunicando, falando para as outras pessoas, transmitindo essa ideia de que o comportamento é ruim, para que aquela pessoa nem mesmo comece a ter esse comportamento. Porque se ela começar, vai ser difícil alterar esse comportamento no futuro. Mas existem sim os religiosos hipócritas. Eu já presenciei, já tive que lidar com duas pessoas que usavam a religião para aplicar golpes em outros indivíduos. Eles usavam a religião como forma de ganhar a confiança das pessoas, de forma que a todo momento em que se estava em contato com eles, fazendo a negociação, eles invocavam o nome de Deus ou invocavam a religião para dar credibilidade ao que eles faziam, para depois aplicar o golpe. Ou seja, eram pessoas que intencionalmente eram falsas, eram mentirosas, se fingiam religiosas para ganhar a confiança de uma outra pessoa. Esses são indivíduos que utilizam da religião para ganhar a confiança das outras pessoas. Eles se dizem religiosos para que se tenha uma boa imagem deles, e aí depois eles têm uma atitude reprovável. Mas veja, eles não querem melhorar. Eles não estão arrependidos de terem feito algo errado. Eles usam a religião para enganar as pessoas. Eles arrotam virtudes querendo dizer para os outros que eles são boas pessoas. E normalmente o que nós vemos aqui no nosso mundo é isso. Tanto pessoas nas religiões como fora das religiões arrotando virtudes, pessoas fazendo divulgação de suas virtudes e criticando o comportamento dos outros. É diferente quando eu sou um religioso, eu sei que eu tenho um defeito de comportamento e eu tento fazer com que o outro não caia na mesma armadilha, não siga pelo mesmo caminho. Tento fazer com que os outros entendam que esse comportamento não é bom, ainda que eu tenha, porque eu reconheço o defeito em mim, reconheço a falha no meu comportamento. É diferente da outra pessoa que diz: eu não tenho essa falha no comportamento. E você tem. E por isso eu te acuso. E por isso eu te condeno. São comportamentos completamente distintos. E o que eu vejo normalmente nas pessoas que fazem esse tipo de acusação a respeito dos religiosos é uma tentativa de fuga somente. A pessoa sabe que se ela for para uma religião, ela vai ter que abrir mão de determinado comportamento que ela tem. E ela não quer abrir mão daquilo. Se envolver em uma religião significa que você vai precisar mudar o seu comportamento. Você vai ter que seguir em outra linha. E aí, quando eu critico a hipocrisia, entre aspas, do religioso, o que eu faço é: o religioso é hipócrita. Então, eu tenho um motivo para não ser religioso. Eu posso continuar com a minha vida. Normalmente, o que eu vejo é isso. Não quer dizer que todas as pessoas que têm esse discurso tenham, na verdade, essa ideia. Não, alguns realmente
podem ter um exemplo limitado, podem conhecer certos religiosos, como esses 2 que eu citei, e podem tirar uma conclusão a respeito disso e generalizar essa conclusão para todos os outros. Mas, de forma geral, o que eu vejo é que há muito mais honestidade no coração dessas pessoas que falam sobre os comportamentos ruins da humanidade de forma geral, comportamentos reprováveis, do que uma hipocrisia propriamente dita. Então é algo que eu queria trazer para reflexão. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse é o vídeo de hoje. Se gostaram, por favor, se inscrevam no canal, ativem o sininho, curtam o nosso vídeo, comente e, se possível, compartilhe com os amigos, com os familiares e nas suas redes sociais. Assim você ajuda a divulgar a doutrina espírita. Um grande abraço a vocês, fiquem bem e até o próximo vídeo.